Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus logo de manhã, logo no primeiro dia da semana. Quero desejar a todos vocês um ótimo domingo e que Deus abençoe você e toda a sua família. Peguem aí a Bíblia de vocês, por favor, e abram no Salmo 91. É o salmo onde nós vamos tirar aqui uma palavra de esperança, que é o maná, que é a palavra de Deus para nós. Antes de nós começarmos a leitura desse salmo, Salmo 91, convido a todos vocês a curvarem aí as suas frontes para uma rápida palavra com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Convocamos, Senhor Deus, a Tua presença para que agora, ao estudarmos a Tua palavra, possamos compreendê-la juntamente com a presença do Espírito Santo. Fica conosco, Senhor Deus, nesse estudo, em nome de Jesus. Peço uma oração para todas as pessoas que estão, neste momento, estudando a Tua palavra, onde elas estão, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 91, queridos, é um dos salmos mais enigmáticos que existe dentro do contexto dos salmos. Por que enigmático? Porque muitas pessoas pegam as Bíblias e abrem as Bíblias e deixam elas abertas no Salmo 91 dentro da casa deles, achando que só porque o Salmo 91, a Bíblia está aberta ali, Deus vai proteger a sua casa. Queridos amigos, Deus não protege a sua casa porque você deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 91. Não é assim que acontece. Deus nos protege, queridos, porque Ele é Pai, porque Deus é amor, e por ser um Deus de amor, Ele protege os seus filhos quando assim as coisas acontecem de acordo com a permissão do ser humano. Observe, por que nem todas as pessoas estão sendo salvas por Deus? Por que muitas pessoas estão morrendo? Será que Deus protege uns e não protege outros? Não é assim que funciona, queridos. O Salmo 91 é um salmo profético e a metade desse salmo é referente, queridos, ele é bem assim, referente para os últimos instantes da história desse mundo, quando Deus então vai se levantar como Miguel e vai proteger todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então eu quero mostrar isso para vocês dentro do Salmo 91 e assim então poderemos entender de uma maneira mais profunda. Moisés, então, como eu estou dizendo para vocês, Moisés é profeta, ou Moisés foi um profeta, e como um profeta, ele então escreve um salmo, ou aliás, escreveu dois salmos, Salmo 90 e 91, e esses dois salmos são salmos proféticos, tá bom, queridos? Dentro do salmo profético, o salmo era referente aos seus dias, mas também principalmente para aqueles que viverão um pouco antes da volta de Jesus. Então, o tema desse salmo, ele é muito assim, profundo, sob suas asas, esse é o tema desse salmo. E esse salmo, queridos, é para aqueles que podem encontrar dificuldades, mesmo quando eles são obedientes a Deus, eles vão encontrar dificuldades. E esse salmo também é para aqueles que experimentarão o tempo de angústia. Eles obedecem a Deus e vão experimentar um tempo de angústia. E aí a Bíblia vai dizer que é um tempo de angústia qual nunca houve na face da terra. Então o tema do salmo é a segurança daqueles que confiam em Deus. Então como é que eu posso obter essa segurança hoje confiando em Deus? Então o salmo vai dizer isso, tá bom? Então vamos então à leitura do Salmo 91, que muitas pessoas sabem de cor. O Salmo 91, ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É este o Salmo, essas palavras que o Salmo está dizendo aqui bem claro. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Mas logo no primeiro verso do Salmo, ele está dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, querido amigo, não é aquele que vai a Deus, não é aquele que busca Deus só quando ele está passando por problema. Não. Habitar é como se ele estivesse dentro de uma casa, tranquilo, sentindo o conforto dessa casa, sentindo o conforto. E que conforto é esse? Estando confortado na presença de Deus Todo-Poderoso,
E estando na presença desse Deus Todo-Poderoso, ele sabe que ele está de acordo com a vontade de Deus, ele é obediente à palavra de Deus, e por ser obediente à palavra de Deus, ele pode descansar, porque a palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, a Bíblia diz, quando eu tenho os frutos do Espírito, quando a gente tem o fruto do Espírito na nossa vida, praticando toda a palavra de Deus, a Bíblia diz que não há quem condene. Então, esse que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não tem quem o condene. Então, é mais ou menos assim. Um bandido, uma pessoa que deve para a justiça, quando ela sai à rua, ela sai com medo, procurando câmeras. Por quê? Porque ela tem medo de se expor. Agora, queridos, aquele que não deve nada para a justiça, aquele que faz as coisas todas de acordo com a lei, ele pode andar de cabeça erguida e nada vai o afugentar. Mas entenda, queridos, este aqui que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que está de acordo com a palavra de Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus. E vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele pode descansar na sombra do Onipotente. Amém, queridos? Agora, olha só, então, o que diz o verso 3 do Salmo 91, que eu quero ler aqui para vocês. O verso 3 diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão. E aí ele continua: nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste, observe, essa pessoa viveu à altura do Altíssimo e fez dele a sua morada, diz o texto bíblico. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho ou o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Observe, porque, olha só o verso 14. O verso 14 diz assim, é agora a resposta de Deus. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com uma longevidade. Vou dar para ele longos dias, a Bíblia diz. E aí lhe mostrarei a minha salvação, a minha libertação para sempre. Então, queridos, esse salmo, ele apresenta aqui algumas características bem assim aprofundadas. Primeiro, esse salmo, ele não é para aqueles que vivem uma vida dissoluta. Esse salmo é para aqueles que temem ao nome de Deus. E aquele que teme ao nome de Deus, ele não precisa ficar com a Bíblia aberta dentro de casa somente. Ele pega a Bíblia, ele pega a palavra de Deus e ele estuda a palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus, e quando ele medita, ele usa a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Quando nós usamos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, nós sabemos, queridos, que esta lâmpada, ela é a palavra de Deus que vai clarear a nossa vida e vai iluminar o nosso caminho para nós não pecarmos contra o Senhor. Então, queridos, nesse salmo, do verso 1 até o verso 4, é fé em Deus. Fé em Deus não é falada, fé em Deus é praticada. Do versículo 5 até o verso 13, paz de Deus. A paz de Deus é uma vida em comunhão com a vontade de Deus, é uma vida em comunhão com o que Deus fala. E quando a gente vive uma vida em comunhão com o que Deus fala, a gente anda de cabeça erguida, mas se alguma coisa mesmo assim acontecer, por quê? Porque lá em João 16:33, lá a Bíblia diz assim: no mundo passareis por aflição, vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldade, mas tenha um bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, a vitória de Jesus para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ela é real.
mesmo que essa pessoa venha descer ao sepulcro, mesmo que essa pessoa venha a morrer, ele diz uma coisa muito importante que está lá no livro de Isaías, capítulo 26, que eu quero ler com vocês agora. Isaías, capítulo 26. Olha que interessante o que diz a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 26, no versículo 20. Isaías 26, verso 20. Presta bem atenção no que diz aqui a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 26, aqui no versículo 20. Isaías 26, verso 20. A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer algo a respeito disso. Isaías 26, verso 20, diz assim: Vá, pois, povo meu, filho meu, que habita nos esconderijos do Altíssimo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Queridos, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai vir para executar a sua ira. Hoje a ira de Deus, ela é carregada de misericórdia. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu quero ler um verso para vocês que está aqui no livro de João, capítulo 3. Olha que interessante, o livro de João, capítulo 3, verso 36, diz assim: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Entenda agora uma coisa muito importante, queridos. Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos embaixo da ira de Deus. Nós nascemos pecadores e Deus odeia o pecado. Agora entenda uma coisa, queridos, quando nós passamos a compreender a vontade de Deus e temos condições de tomar decisões, de se entregar, ser batizado e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e não fazemos, nós permanecemos embaixo da ira de Deus. E quando ele voltar, ele vai executar a ira dele. Então, enquanto nós estamos tendo a oportunidade de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e não vivemos, permanecemos na ira de Deus. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, a ira de Deus é retirada de sobre nós. Então, queridos, aquele que um dia vai ser resgatado por Deus, mesmo na vida ou na morte, quando ele voltar, entenda, queridos, este é aquele que permaneceu fiel a Deus e sobre ele não está a ira de Deus. Então, o capítulo 26, no verso 20, que diz: Vai, povo meu, lá no livro de Isaías, entra nos teus quartos e fecha a porta somente por um pouco. Entenda, esconde-te ali até que passes o momento da ira. Entenda agora um pouquinho, queridos. Quando nos últimos dias da história desse mundo, muitas coisas vão acontecer. Vocês acham que essa pandemia toda é uma tragédia para a raça humana? É, mas a Bíblia diz que virá coisas piores. Então entenda, muitas pessoas serão tiradas. Deus vai permitir que alguma coisa aconteça com elas para que elas não venham perder a salvação. Então muitas dessas pessoas que estão morrendo, queridos amigos, estão morrendo salvas em Cristo Jesus. E ao estar morrendo em salvos em Cristo Jesus, para Deus o mais importante não é essa vida que eu levo. Para Deus o mais importante não é 30 mais 25, ou mais 15, ou mais um dia, 2 dias de vida. O importante para Deus é este dia. É esse dia que eu estou vivendo e viver uma vida de comunhão com Deus. E quando eu vivo uma vida de comunhão com Deus, se a morte chegar, se a morte então bater na porta, saiba que vão me guardar só por um pouco, vão fechar a porta até que passe o momento da ira de Deus. E quando ele voltar, ele não vai voltar para executar a sua ira, ele vai voltar para buscar os seus. E aonde estarão esses filhos? Aonde eles vão estar? Olha que interessante, no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 13, a Bíblia diz assim, no livro do Apocalipse, capítulo 14, no versículo 13, a Bíblia diz exatamente assim. Olha só que interessantíssima a palavra de Deus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Feliz é aquele que desde agora morre no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então olha que interessante. Enquanto muitas pessoas talvez estão descabelando, estão ficando apavoradas porque pessoas estão morrendo, entenda que se as pessoas que estão morrendo e entregaram a vida para Jesus em vida,
Entenda agora uma coisa muito importante, queridos. As obras delas vão acompanhar. E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar essas pessoas. Agora, queridos, tem uma coisa muito importante para que isso possa acontecer hoje. Cada um de nós temos que fazer de Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Deus não está prometendo hoje para mim, para você, que Ele vai me livrar de todo mal, de todo perigo, que nada vai me acontecer. Queridos, eu não sou melhor do que as pessoas que estão morrendo lá. Ninguém é melhor do que aquelas pessoas que está acontecendo essas coisas com elas. Queridos, isso pode vir a acontecer com qualquer um de nós, mas a proteção que Deus vai dar para esses que vão morrer agora vai ser a ressurreição no grande dia, mas também ele vai dar uma proteção para aqueles que estiverem passando por todas essas tribulações. E o livro de Salmo, que é o livro que nós estamos lendo hoje, o Salmo 91, diz assim, é algo muito importante que eu quero ler para vocês aqui no Salmo 91. A Bíblia diz assim agora, aqui na parte final do verso 14, Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Observe, ele não se apegou a Deus porque Deus deu milagres. Ele não se apegou a Deus porque ele não passou fome. Ele não se apegou a Deus porque Deus livrou ele da peste, Deus livrou ele dessas coisas. Não, porque ele se apegou a Deus. Porque ele se apegou ao Deus Altíssimo e fez dele a sua habitação e fez dele a sua morada. O maior objetivo dessa pessoa é o amor. Ele guarda os mandamentos de Deus por amor. Ele não faz nada dessas coisas porque ele está merecendo ou que ele quer alguma coisa. Não, é porque ele ama. E quando ele ama, a Bíblia diz assim, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, então eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Então entenda, quem é que Deus vai proteger? Tanto aqueles que morreram e tanto aqueles que estiverem vivos. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías, capítulo 25, lá no livro de Isaías, capítulo 25, a Bíblia vai dizer que vai ter um povo que vai estar de pé. Isaías capítulo 25, que eu quero ler para vocês aqui agora. Isaías 25. A Bíblia diz assim, olha só. A Bíblia diz exatamente assim, quando todas as coisas começarem a acontecer. Naquele dia se dirá, eis, 25 verso 9, desculpa. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Naquele dia se dirão, este é o nosso Deus a quem tanto nós aguardávamos, nele exultaremos e nele nos alegraremos. Ou seja, vai ter um povo que vai ressuscitar, mas também terá um povo que estará de pé. Tanto os vivos quanto os mortos que hoje morrerem no Senhor, ambos receberão de Deus uma longevidade, a vida eterna, que é o último verso que diz aqui. Vou saciá-lo com longevidade. Saciar como? Este vai ter acesso livre à árvore da vida pela eternidade. Então ele vai ter a vida eterna em Cristo Jesus, porque com amor, porque por amor ele fez de Deus a sua habitação, a sua morada. Quando é que essa pessoa fez? Quando ela morreu? Não. Enquanto ela está viva. Então é hoje o nosso dia da nossa salvação. Não podemos deixar para amanhã. Faça hoje de Deus a sua habitação. Faça de Deus hoje a sua morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa, sabendo que se acontecer alguma coisa, Deus vai ressuscitá-lo quando ele voltar. E se ele permanecer de pé, quando no ato final, quando todas as coisas começarem a acontecer, quando estivermos ali com uma expressão que nós falamos, quando Deus vai fechar a porta da graça, onde as pessoas não vão mais ter salvação. Lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz, e se levantará Miguel, o protetor dos filhos desses, e vai proteger todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Querido amigo, sabe como é que o nosso nome vai para o livro da vida? Quando hoje nós fazemos de Deus a nossa morada, o nosso Altíssimo, nós fazemos dele o nosso esconderijo, e é ele que vai nos proteger. Agora, se morrermos em Cristo Jesus, ele vai nos ressuscitar, e também, se por acaso estivermos vivos, quando a ira de Deus estiver caindo sobre a terra, Miguel vai se levantar e vai proteger aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Quer saber como é que o nome da pessoa vai para o livro da vida, queridos?
quando ela se batiza e declara publicamente que aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Querido, talvez eu esteja falando para alguém que ainda não é batizado, não desceu as águas do batismo. Não é simplesmente descer as águas do batismo em qualquer igreja. Você precisa descer as águas do batismo no local, numa igreja, numa determinada denominação que obedece os mandamentos de Deus. E esse que obedece o mandamento de Deus, ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, querido, não é se batizando em qualquer lugar. Para se batizar, você precisa compreender as Escrituras, saber qual é o dia que Deus pede para guardar. A Bíblia diz que é o 7º dia. Se é o 7º dia, se é o sábado, por que as pessoas falam que é o domingo? Então você tem que prestar muita atenção, porque você pode estar se batizando em uma igreja e o seu nome não está indo para o livro da vida, queridos. É isto mesmo que eu estou dizendo para você. Então você precisa tomar um estudo bíblico, entender as Escrituras e assim, querido amigo, se preparar para hoje habitar no esconderijo do Altíssimo, para que o seu nome possa ir no livro da vida. E se por acaso alguma coisa lhe acontecer, Jesus vai te ressuscitar quando ele voltar nas nuvens dos céus. Mas também, se tivermos que permanecer durante quando a ira de Deus estiver caindo sobre essa terra, se levantará Miguel, o protetor dos filhos desses, Daniel 12, verso 1, e protegerá todo aquele que tiver o nome inscrito no livro da vida. Por que esse vai ter o nome escrito no livro da vida? Porque a mim se apegou com amor. Que Deus abençoe você. Se você ainda não tomou essa decisão, toma. Ah, mas eu já fui batizado e eu estou agora fora dos caminhos do Senhor. Se batizou, está fora do caminho do Senhor, saiba que o seu nome, queridos, ele já foi riscado do livro da vida. É isso que diz aqui a palavra de Deus no livro de Êxodo 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Que pecado que é esse? Pecado de rebeldia. Sabe o que deve fazer, mas fez tudo ao contrário. Então, querido, se você está vivendo e está afastado dos caminhos do Senhor faz tempo, você precisa ser rebatizado. E aquele que ainda não foi batizado precisa ser batizado para que o seu nome possa voltar, para que o seu nome possa estar no livro da vida, se por acaso te acontecer alguma coisa. Este é o meu apelo para você hoje. Quer habitar no esconderijo do Altíssimo agora, hoje? Entrega o teu caminho ao Senhor. Se batiza. Se você já se batizou e caiu porque pecou, retorna, volta, porque ainda há esperança para toda a raça humana. Ainda a ira de Deus não está caindo sobre a terra não, viu, queridos? Coisas piores vão acontecer. Todas essas coisas que estão acontecendo, Mateus 24 diz que é apenas o princípio das dores. Misericórdia. Quer ter a proteção de Deus hoje? Quer fazer de Deus a sua habitação, a sua morada? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe você e sua família. Por isso que é importante estudarmos a Bíblia todos os dias. Entrega a tua vida a Deus, entrega a tua família a Deus. Em nome de Jesus. Amém.